A Santa Inquisição, conhecida também como Tribunal do Santo Ofício, foi um conjunto de instituições criadas pela Igreja Católica com o objetivo de identificar e punir aqueles que seguiam crenças consideradas contrárias aos dogmas cristãos. Surgida na Idade Média, essa estrutura se espalhou por diversos territórios, aplicando métodos que, pelos padrões atuais, seriam considerados brutais e inaceitáveis. Embora sua atuação estivesse formalmente ligada à Igreja Católica, processos semelhantes ocorreram em outras vertentes do cristianismo, como nas igrejas protestante, anglicana e até mesmo na ortodoxa. Ao longo dos séculos, a Inquisição se tornou sinônimo de intolerância religiosa e crueldade, mas é importante destacar que muitas ideias sobre ela são baseadas em mitos ou generalizações que nem sempre correspondem à realidade histórica. Neste contexto, vamos explorar o que realmente foi a Inquisição e quais foram suas principais práticas. Antes de tudo, é fundamental entender que não existiu uma única Inquisição. A primeira delas surgiu em Languedoc, na Franca, no ano de 1184, com o propósito de combater os cátaros, também chamados de albigenses, um grupo que seguia uma interpretação ascética do cristianismo. Em 1249, o reino de Aragão adotou esse modelo, criando a primeira Inquisição de Estado, que depois se expandiu para outros reinos da Península Ibérica e chegou às colônias americanas. Portugal estabeleceu sua própria versão em 1536, enquanto na Franca e na Itália os processos eram supervisionados por autoridades eclesiásticas nomeadas pelo Papa. Apenas a Inquisição Romana, instituída em 1542, era diretamente controlada pelo pontifício. Outro aspecto relevante é que a Inquisição serviu como ferramenta de poder tanto para o papado quanto para monarcas cristãos. Ela foi usada para eliminar movimentos que anacavam a autoridade estabelecida. Na Franca, por exemplo, o Papa Inocêncio III ordenou, no século XIII, a erradicação dos cátaros, que defendiam uma visão mais austera e tradicional da fé. Já na Espanha, o tribunal foi criado para investigar judeus e muçulmanos que, mesmo após se converterem ao cristianismo, continuavam praticando suas antigas religiões em segredo. Os reis espanhóis exigiam que esses grupos se convertessem ou deixassem o território, punindo severamente aqueles que fingiam adotar a nova fé. Apesar da imagem violenta associada à Inquisição, seu principal objetivo não era matar os acusados, mas sim convertê-los ao cristianismo. Os processos começavam com interrogatórios detalhados sobre as crenças do réu, buscando identificar desvios da doutrina católica. Se o acusado se arrependesse e prometesse abandonar suas ideias consideradas heréticas, recebia uma pena mais leve. No entanto, se reincidisse, as punições se tornavam mais duras, podendo chegar à execução. O foco dos inquisidores era evitar que essas pessoas continuassem disseminando ideias contrárias à igreja, pois acreditavam que isso condenaria não apenas elas, mas também outros ao sofrimento eterno no inferno. Ao contrário do que muitos imaginam, a tortura não era aplicada de forma indiscriminada. Com o passar do tempo, os próprios inquisidores perceberam que métodos violentos levavam a confissões falsas e conversões forçadas, o que não era desejável. Manuais da época e correspondências entre os membros do tribunal recomendavam o uso mínimo de violência. Embora houvesse casos de excessos, alguns estudiosos afirmam que, em suas fases finais, os inquisidores demonstravam mais compaixão pelos réus do que as autoridades responsáveis por crimes comuns. Quando os inquisidores chegavam a uma cidade, sua presença era anunciada por meio de cartazes ou editos de graça, afixados em locais públicos, como as portas das igrejas. Esses documentos convidavam os hereges a se apresentarem voluntariamente em um prazo de 30 a 40 dias, prometendo penas brandas em troca do arrependimento. Além disso, os editos pediam a entrega de livros proibidos e a denúncia de pessoas suspeitas de práticas heréticas. A má reputação da Inquisição começou cedo, especialmente na Espanha, onde tribunais excessivamente zelosos cometeram atos de violência que marcaram sua história. Como o sucesso dos julgamentos dependia da colaboração da população, o medo dos inquisidores acabava reduzindo o número de denúncias e confissões espontâneas. Em alguns lugares, como na Itália, houve esforços para melhorar essa imagem. No século XVI, a Inquisição Romana publicou um edito declarando que seu objetivo era salvar almas, não matar pessoas. Em outros casos, o tribunal se aliou a ordens religiosas menos temidas, como a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534. A Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero no século XVI, intensificou a atuação da Inquisição. Com o surgimento de diversas seitas cristãs pela Europa, os inquisidores, especialmente os espanhóis e portugueses, tiveram que redobrar seus esforços para conter a disseminação de ideias consideradas perigosas. Quando a ameaça protestante diminuiu em países como Itália e Espanha, os tribunais passaram a investigar outros desvios da fé,
como blasfemia e bigamia. A Inquisição não desapareceu de uma hora para outra. Na Espanha e na Itália, ela persistiu até o século XIX. No caso espanhol, sua atividade já estava bastante reduzida, limitando-se principalmente à censura de livros. A última execução realizada pela Inquisição espanhola foi a de Cayetano Ripoll, um professor condenado à morte em 31 de julho de 1826, em Valencia, por uma junta de fé, já que o Tribunal do Santo Ofício havia encerrado suas atividades. A instituição foi oficialmente dissolvida em 1834. Já a Inquisição Romana, sob controle direto do Papa, nunca foi formalmente extinta. Em 1965, o antigo Tribunal Central de Roma foi substituído por uma nova estrutura, encerrando assim sua longa trajetória da Congregação para a Doutrina da Fé. Este órgão passou a supervisionar a aplicação da doutrina católica, investigando prelados sacerdotes acusados de violar os princípios da fé. Entre os métodos de tortura mais utilizados pela Inquisição, destacam-se a garrucha e o suplício da água. A garrucha, também conhecida como estrapado, consistia em amarrar as mãos da vítima às costas e suspendê-la por uma corda presa a uma polia. Embora não causasse morte imediata, o método provocava danos permanentes em ligamentos, tendões e nervos, além de dores excruciantes. Já a tortura com água envolvia deitar o acusado de costas, imobilizando seus pulsos, braços, tornozelos e pernas para evitar movimentos. Um pano era então introduzido em sua boca, e água era derramada sobre seu rosto, simulando uma sensação de afogamento insuportável. Outro instrumento de tortura amplamente empregado foi o potro, um dispositivo medieval em que a vítima era amarrada de pés e mãos a uma superfície conectada a um mecanismo de tracal. Ao girar o torno, as cordas esticavam as extremidades, causando dores intensas, deslocamentos ou até mesmo desmembramento. A versão espanhola do potro, no entanto, funcionava de maneira distinta. Em vez de um torno, o corpo do acusado era envolvido por cordas que o verdugo apertava gradualmente. Enquanto isso, o inquisidor fazia perguntas e um escrivão registrava as respostas e reacusa do supliciado. No século XVI, a Inquisição cruzou o Atlântico, estendendo suas práticas às colônias americanas da Espanha. Foram criados 3 tribunais, em Lima, no México e em Cartagena das Índias, entre os séculos XVI e XVII. Em 1500, o inquisidor-geral Francisco Jiménez de Cisneros determinou que os bispos coloniais assumissem o papel de inquisidores, exigindo-lhes rigor na perseguição à heresia. Pouco depois, em 1519, Adriano de Utrecht, cardeal e futuro papa, nomeou os 2 primeiros comissários oficiais do Santo Ofício na América, o bispo de San Juan de Porto Rico, Alonso Manso, e o frei dominicano Pedro de Córdoba, destacado na ilha de Hispaniola. Estima-se que a Inquisição tenha sido responsável por mais de 70 execuções nas Américas e na Espanha entre 1540 e 1700. Segundo uma compilação dos historiadores Gustavo Ninsen e Jaime Contreras, ocorreram 72 condenações à morte nesse período, das quais 38 foram no México, 31 em Lima e 3 em Cartagena. O Tribunal de Cartagena foi estabelecido em 1610, 4 décadas após os de México e Lima. Além das colônias americanas, a Espanha também implantou a Inquisição em territórios não americanos, como Sicília e Sardenha. Esses números não incluem as execuções anteriores a 1440, como as ocorridas no México, onde pelo menos 3 processos terminaram em pena capital. Os casos de Hernando Alonso, Gonzalo de Morales e Carlos Ometeottzin. As primeiras execuções na América ocorreram no México, em 1528, quando os espanhóis Hernando Alonso e Gonzalo de Morales foram queimados na fogueira após serem condenados por heresia. Em 1535, o inquisidor-geral Alonso Manrique designou Frei Juan de Zumarraga como inquisidor apostólico do México, concedendo-lhe poderes e recursos para transformar seu bispado em um centro de repressão religiosa. Um dos casos mais emblemáticos envolvendo nativos mexicanos foi o de Carlos Ometeottzin, nobre colua e governante de Texcoco, executado na fogueira em 1539 por praticar rituais pré-hispânicos. A condenação, imposta pelo inquisidor Zumarraga, tirou críticas dos superiores na Espanha que defendiam que os indígenas não deveriam ser tratados como hereges, mas como neófitos. Essa distinção foi reforçada quando o Tribunal do Santo Ofício do México foi formalmente estabelecido em 1570, excluindo os nativos de sua jurisdição. Além de perseguir pessoas, a Inquisição também destruiu parte do patrimônio cultural pré-hispânico do México. Inquisidores do século XVI realizaram autos de fé nos quais não apenas queimavam indivíduos,
mas também objetos considerados heréticos. Os codices mesoamericanos, por exemplo, eram sistematicamente destruídos por serem vistos como registros de idolatria. Um dos episódios mais devastadores ocorreu em Mani, Yucatán, sob a direção do inquisidor apostólico Frei Diego de Landa. Na ocasião, uma grande quantidade de textos e figuras de culto maias foi consumida pelas chamas. No Peru, a Inquisical também deixou sua marca. Em Lima, na antiga sede do Santo Ofício, ainda é possível visitar as celas onde os acusados eram mantidos e os instrumentos usados para extrair confissões. A maioria das vítimas no Peru foi condenada por acusações de judaísmo, protestantismo ou falsas santidades, além de casos envolvendo piratas capturados em combate. Um exemplo notório foi o de João Drake, sobrinho do famoso corsário Francis Drake, executado pela Inquisical peruana. Um dos princípios da Inquisical espanhola, estabelecida em 1478 pelos reis católicos, era infligir sofrimento sem deixar marcas visíveis. O primeiro inquisidor-geral, Frei Tomás de Torquemada, tornou-se sinônimo de crueldade e intolerância religiosa, mas também se preocupava com as aparências. Por isso, determinou que os réus não deveriam sangrar ou sofrer lesões evidentes. Métodos como a garrucha, o suplício da água e o potro foram escolhidos justamente por causarem dor intensa sem necessariamente provocar ferimentos externos. Torquemada era conhecido por sua intransigência e não havia possibilidade de escapar de um processo por meio de suborno. Assim como em outras partes da Europa, ele promoveu na Espanha a queima de livros considerados não católicos, especialmente obras de origem árabe e judaica. A Inquisical também produziu martírios da ciência. Entre eles, destacam-se o sacrifício da intolerância religiosa. Entre as vítimas mais notáveis desse período, destacam-se o astrônomo e teólogo italiano Giordano Bruno e o médico e teólogo aragonês Miguel Servetti. Bruno aprimorou o modelo copernicano ao propor que o Sol era apenas uma estrela entre tantas outras e foi queimado vivo em 17 de fevereiro de 1600, em Roma, acusado, entre outros crimes, de defender a existência de múltiplos mundos. Servetti, por sua vez, não foi executado pela Igreja Católica, mas pela protestante sob influência de João Calvino, descobridor da circulação pulmonar do sangue, e seu julgamento por heresia baseou-se na negação da Santíssima Trindade e na defesa do batismo na idade adulta. Foi queimado em Genebra no dia 27 de outubro de 1553. A mesmo Hipatia de Alexandria, considerada a primeira matemática da história, foi lixada no século V por uma multidão de cristãos, vítima de sua oposição aos abusos do poder religioso. A Inquisical e seus equivalentes não pouparam sequer figuras proeminentes da própria Igreja. Teólogos, reformadores e líderes eclesiásticos também caíram sob suas garras. Jamús, precursor da Reforma Protestante, foi condenado no Concílio de Constança em 1415. Embora o tribunal eclesiástico não tenha sentenciado a morte, obrigou-o a abjurar publicamente de suas ideias. Ao recusar-se, foi entregue ao braco secular e queimado na fogueira em 6 de julho de 1415. Thomas Cranmer, arcebispo de Canterbury, foi executado por traição e heresia durante o reinado da Rainha Católica Maria e, em meio às disputas entre a Igreja de Roma e a recém-fundada Igreja Anglicana. Já Girolamo Savonarola, o famoso pregador dominicano que desafiou os Medici em Florença e organizou a Fogueira das Vaidades, foi enforcado e depois queimado após um julgamento por heresia movido pela Inquisical em decorrência de seus ataques ao Papa Alexandre V, o controverso Rodrigo Borgia. Embora a Inquisical seja frequentemente associada à Igreja Católica, os protestantes também adotaram práticas persecutorias semelhantes. As diretrizes estabelecidas pelos líderes reformados eram tão rígidas quanto as católicas, punindo desde a ausência aos sermões o culto a imagens religiosas, mesmo dentro das casas. Na Inglaterra, 6 monges cartuxos foram enforcados e John Fisher, bispo de Rochester, foi decapitado por se opor ao divórcio de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Quando o rei iniciou a perseguição aos católicos, havia cerca de 1000 monges dominicanos na Irlanda, apenas 4 sobreviveram 30 anos depois, já sob o reinado de Isabel, e a Inquisical julgava e condenava, mas não executava. Como tribunal eclesiástico, sua função era investigar e sentenciar, cabendo ao chamado braco secular, as autoridades civis a aplicação das penas de morte. Esse procedimento era semelhante ao que ocorre hoje, em que governos são responsáveis pela execução de condenados. Na Inquisical espanhola, o ato de entregar o réu à autoridade civil chamava-se relaxacal e dizia-se que o condenado havia sido relaxado ao braco secular. Mesmo fora do contexto católico ocidental, processos semelhantes ocorreram. A Igreja Ortodoxa Russa, embora não tivesse uma instituição equivalente à Inquisical, também perseguiu dissidentes. Um dos casos mais emblemáticos foi o do protopapa Vacum Petrov,
líder de um movimento contrário às reformas litúrgicas promovidas no século XVII pelo patriarca Nicon. As mudanças visavam aproximar a ortodoxia russa da grega, mas Avacum defendia a manutenção dos antigos cânones. Exilado no Círculo Polar Ártico, foi queimado na fogueira em 14 de abril de 1682. Os templarios também foram vítimas de um processo inquisitorial. Em 1307, o Papa Clemente V e o rei Francis Felipe IV decidiram exterminar a Ordem do Templo. Seu grão-mestre, Jacques de Molay, e outros cavaleiros foram presos sob acusações de sacrilégio, simonia, sodomia e heresia. Torturado, Molay confessou os crimes, mas depois retratou-se. Foi queimado em frente à Catedral de Notre-Dame em 18 de março de 1314. Segundo a lenda, antes de morrer, amaldiçoou seus algozes, e a suposta maldição teria se cumprido. No mesmo ano, tanto o Papa quanto o rei faleceram. A Inquisição chegou a condenar à prisão perpétua o pai da astronomia moderna. Galileu Galilei, considerado o fundador da física moderna, foi processado após comprovar de forma irrefutável que a teoria geocêntrica estava errada. Seus adversários surgiram tanto na comunidade científica quanto no seio da Igreja Católica, para quem era inadmissível que a Terra não fosse o centro do universo. Galileu foi condenado a abjurar de suas crenças para salvar a vida. Embora tenha cedido, sua famosa frase e, no entanto, ela se move, tornou-se símbolo da resistência negacal da verdade. Joana d'Arc, uma das figuras mais célebres ligadas à Inquisição, foi vítima de motivações políticas. Seu julgamento, conduzido por um tribunal composto exclusivamente por clérigos borgonheses e por ingleses, foi supervisionado por militares ingleses. Condenada em 24 de maio de 1431, foi submetida a um simulacro de execução para que abjurasse de suas convicções, com a promessa de ser enviada a uma prisão eclesiástica. Ao perceber que a promessa não seria cumprida, voltou atrás em sua retratação. Foi queimada viva na praça do mercado de Rual, em 30 de maio de 1431, aos 19 anos. A Inquisição foi um reflexo da intolerância humana em uma época em que verdades científicas e conceitos espirituais ainda eram debatidas e questionadas. Felizmente, a Europa e a América superaram esse período sombrio graças aos valores do iluminismo e ao avanço da ciência, relegando a Inquisição ao passado. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe nos comentários. Curta, salve e envie para amigos e familiares para que também conheçam essa história. É importante lembrar que, apesar dos avanços, alguns dos métodos e práticas da Inquisição ainda causam arrepios quando analisados em detalhes. Para quem deseja aprofundar o tema, selecionamos 25 fatos perturbadores que revelam a dimensão do horror vivido por milhares de pessoas durante esse período. Desde técnicas de tortura até acusações absurdas, esses registros históricos servem como um alerta sobre os perigos do fanatismo e da manipulação do poder. Se esse assunto despertou seu interesse, não deixe de acompanhar nosso conteúdo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas análises e siga nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, como diz a sabedoria popular, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. Compartilhe esse conhecimento e ajude a manter viva a memória dos que sofreram, para que nunca mais tais atrocidades se repitam.